Muito bem-vindo ao nosso Lumicast. O nosso projeto tem como objetivo aproximar você, eleitor, cidadão comum, do cenário dos bastidores da política, como também do mundo dos negócios, mostrando pessoas que constroem caminhos, que motivam pessoas, que inspiram novas mudanças, e tudo isso feito dentro de um cenário de descontração, uma linguagem acessível para que você consiga acompanhar. Eu sou Márcia Oliveira e te convido para fazer parte dessa nossa jornada. O nosso podcast de hoje, ele diríamos que traz de peso personalidades que estão aí marcando o nosso cenário. Como eu diria, são pessoas essenciais para a nossa política e não poderia deixar de estar hoje no nosso primeiro episódio. São pessoas conhecidas por vocês e eu daria até uma alô especial para o município de São Tomé, né? Então, você que está em São Tomé, eu já convido você para participar do nosso canal, para se inscrever e prestigiar as autoridades que, com todo louvor, representam cada um de vocês. E vamos começar, né? Puxa a cadeira, pega aí a sua caneca de café e vamos começar. Vou apresentar por ordem alfabética para eles não arengar, né? Como diz o Matuto. Então, vamos lá. Ele é sertanejo, filho de agricultores, natural da zona rural de São Tomé. Construiu uma trajetória marcada por trabalho, compromisso público e dedicação aos municípios. Com origem humilde e profundo conhecimento dos desafios do interior, ele se tornou uma das principais vozes do municipalismo no Rio Grande do Norte. Com 4 mandatos como prefeito de São Tomé, atualmente presidente da FEMURNE para o biênio 2025-26, vice-presidente estadual do Partido Liberal PL, a sua liderança é reconhecida pelo diálogo, articulação política, capacidade de unir gestores em torno das pautas que fortalecem a administração municipal. E, além do papel institucional, ele exerce forte influência política no Estado. Como vice-presidente do PL, participa de articulações regionais e defende a valorização do poder local. Sua trajetória, iniciada na zona rural, hoje impacta positivamente a vida de centenas de municípios potiguares, consolidando seu legado de trabalho, resultados e resgate do protagonismo municipal. Eu estou falando dele, Babá Pereira. Bom dia, Babá. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos que estão nos acompanhando pelo Lumicast. E você lendo aí minha trajetória, me passou um filme aqui pela cabeça. Dizer da alegria de estar aqui nesse momento participando ao lado do amigo, irmão, o deputado Gustavo Carvalho, desse primeiro episódio do Lumicast. Me deixa muito feliz e orgulhoso por isso. Nós que agradecemos, né? Satisfação total ter a sua presença aqui. Dando continuidade à nossa apresentação, agora nós vamos falar de uma pessoa também muito importante nesse cenário, uma pessoa que tem uma atuação ali consistente e é essencial para a nossa sociedade. Nascido em Natal, formou-se em economia e, após trabalhar na iniciativa privada, onde criou a empresa Destaque Promoções, ocupou também cargos públicos na COSERN e Secretaria de Administração do Estado. Foi secretário de Estado do município de Natal. Enquanto deputado, ocupou a vice-presidência da Assembleia Legislativa na legislatura 2015-2018. Exerce o 5º mandato no Legislativo com atuação municipalista em diversas regiões do RN. Na Casa, defende causas sociais, como os direitos das pessoas com deficiência. Também é autor da Lei Cortês Pereira, a qual regulariza a atividade de carnicicultura no Estado, gerando emprego e renda e desenvolvendo ao RN, devolvendo, na realidade, o posto de primeiro lugar no Brasil na produção do camarão. Gustavo, deputado estadual, Gustavo Carvalho, uma satisfação tê-lo aqui conosco. A satisfação é nossa, um bom dia a todos vocês. Agradecer pelo convite, Márcia, e estarmos aqui ao lado deste grande municipalista, do prefeito Babá, do pré-candidato a senador, Babá Pereira, para mim é uma honra grande. Eu que tenho
a recepção de tanto carinho do povo santomoense e dos municipalistas do Rio Grande do Norte, porque o nosso mandato também se volta para uma dessas causas. Perfeito. Dito isso, vamos começar o nosso bate-papo, como eu já falei para vocês. Esse encontro vai ser, eu diria que, uma aula para nós. Eu aqui represento o eleitor, então, assim, o nosso objetivo é isso, é trazer bastidores, é trazer um pouco, um papo mais intimista, né? Não se trata de um debate político, mas sim uma vitrine, para que a gente chegue também, não só nesse político, mas nesse homem, nessa personagem, nessa pessoa, tá? Começando por você, Babá. Presidente pela segunda vez da FEMURNE, o que te levou, te motivou a novamente abraçar esse desafio? Foi o apoio dos aliados ou foi o sentimento de novamente dar continuidade a um trabalho que você já começou no primeiro mandato? O que me levou realmente, o que me motivou e que me motiva até hoje são as causas municipalistas, né? Eu estive presidente da federação em um momento muito difícil, que foi na pandemia, 2021-22, onde o país e o mundo, e o estado e os municípios passavam por grandes dificuldades, né? Pior momento da humanidade, da nossa geração. E aí, não fui à reeleição porque, por entender que, enquanto prefeito e presidente da federação, havia uma incompatibilidade de agendas e terminava que nem fazendo um bom trabalho na federação, nem no município. E aí eu decidi não ser candidato à reeleição e após o término do meu quarto mandato, aí sim, com mais tempo, com mais dedicação exclusiva, e eu me propus, mesmo estando ex-prefeito, e no regimento permitia isso, que um ex-prefeito, desde que ele tenha sido presidente da federação, ele poderia ser candidato, e aí ouvindo os colegas prefeitos, ouvindo os amigos, líderes como Gustavo Carvalho, Rogério Marinho, Stevenson, entre outros, e, claro, principalmente os colegas prefeitos, nós tomamos a decisão de colocar o nome à disposição. E aí, agora com mais tempo, com dedicação exclusiva, como falei, nós temos tido mais tempo e temos feito um trabalho dedicado exclusivamente à causa municipalista, ouvindo os municípios, ouvindo os prefeitos, ouvindo as lideranças, buscando soluções comuns a todos, em parceria com a nossa Confederação Nacional de Municípios. Inclusive, hoje à tarde estarei indo a Brasília, onde lá vamos lutar pela aprovação em segundo turno da PEC 66, que é uma PEC que visa desafogar os municípios com relação às dívidas previdenciárias e às dívidas de precatório. Teremos essa agenda esta semana em Brasília. Então, isso é que me motivou, isso que me motiva são causas municipalistas como essa, a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal, que me fizeram voltar a ser presidente da federação. Muito bacana isso, tá? E o que é interessante, já vem com toda uma experiência e o Estado só ganha com isso, não é verdade? Então, o que já foi bom na primeira vez, e isso ficou muito evidente até nessa candidatura, que foi com folga, né? Então, foi muito bem aceita, o apoio, ele de fato aconteceu, foi ali concretizado na votação. Agora com você, nosso deputado. Se não fosse político, que profissão estaria exercendo agora? Seria empresário. Eu tenho uma veia de empreendedorismo no sangue e tenho uma vocação política. A vocação me permitiu disputar minha primeira eleição em 2006, ser deputado estadual, mas até hoje eu confesso que também não sai de mim o espírito empreendedor. Então, a política em si, ela é realmente um processo que vocês fazem gestão de uma carreira, né? Empreende muito para poder exercer suas atividades, suas atribuições. Babá, referente às atribuições como presidente da FEMURNE, quais o senhor considera principais? Apesar que são muitas, mas existem aquelas que são os carros-chefe, que não pode largar mesmo a mão de maneira nenhuma. Como você bem disse, as dificuldades são grandes, os desafios são enormes. Mas a nossa principal bandeira, inclusive, na época da candidatura, era a independência da federação. Apesar de eu estar afiliado a um partido político, mas enquanto presidente eu estou lá, represento todos os municípios do estado, independente de partido, seja ele do PL, qual sou filiado, seja ele do PT.
o qual é adversário do PL, não é? O principal adversário. Mas lá, eu enquanto presidente, eu tenho que tratar todos por igual. E a nossa luta é a defesa dos municípios, junto ao governo do Estado, para que se respeite os municípios com relação aos repasses constitucionais que são dos municípios, para que não haja atraso, né, buscando parcerias para ajudar os municípios, tratando de pautas, como eu falei, aqui, como também em Brasília, pautas que, com independência, a federação ela possa tratar e sempre conseguir que os municípios possam ter mais independência inclusive financeira, para que possam fazer as ações importantes, investimentos importantes nos municípios, que quem ganha com isso é a população que vive nos municípios, que mora nos municípios. E tudo isso que foi abordado agora, gente, pessoal que não tem muito conhecimento, é exatamente o resumo do que significa municipalismo, né? Essa autonomia que os municípios precisam ter, seja na área financeira, administrativa, que ela tenha uma autonomia e consiga caminhar. Então, consiga ver. Aí a federação, ela é um marco muito forte nessa garantia, né, que os municípios consigam caminhar. E eu costumo dizer que as pessoas vivem e moram nos municípios. O Estado e a União é abstrato, né? Exatamente. Na hora que você mora em São Tomé, mora em Natal, você mora no município. Apesar de você estar no Rio Grande do Norte, apesar de você estar no Brasil, mas as coisas acontecem no município. Então, hoje, a pirâmide financeira ela ainda está invertida. Quem fica com a menor parte do bolo tributário são os municípios. E nos municípios é que se resolve, não é? Quando chega lá um cidadão comum, ele vai lá na prefeitura, ele vai no hospital, ele vai no UBS, vai numa escola, atrás do serviço do município, né? Então é importante ainda nós temos aí nós temos ainda causas e desafios muito grandes pela frente para poder enfrentar, principalmente na redistribuição do bolo tributário. Por exemplo, quando nós vemos uma superlotação, por exemplo, no Valfredo Gugel, a gente sempre vê que vem de interiores. Isso aí já significa que lá não está funcionando alguma coisa, né? Então, assim, há algumas feridas a serem tratadas. Isso. Está associado a essa falta de autonomia? Não, apesar de que, por exemplo, o Estado hoje é quem... Porque a saúde ela é tripartite, né? Estado, municípios e União. Eu acho que os hospitais regionais deveriam ser mais... eles teriam um papel mais importante, deveriam ser mais utilizados, deveriam ser mais equipados para isso, né? Se, por exemplo, nós temos um hospital regional ali na região da gente, São Paulo Potengi. Se aquele hospital fosse equipado, tivesse profissionais para poder fazer cirurgias, inclusive cirurgias de ortopédica, não é? Então desafogaria muito o Valfredo Gugel aqui. Então, os hospitais regionais de toda a região do estado, que temos em todas as regiões, eles deveriam estar equipados, como nós temos na Paraíba, por exemplo. Nós temos exemplo, deputado, de cidadão que, por exemplo, ocorreu dele ter uma fratura no fêmur e no dia seguinte, ali na Paraíba, ali em Patos precisamente, já foi feita a cirurgia. Aqui passa 15 a 20 dias, a 30 dias, inclusive, esperando por uma cirurgia. Então, esses hospitais regionais eles têm que estar equipados, não só com equipamentos, mas com pessoal também capacitado para poder atender a nossa população. Só assim desafogaria o hospital aqui em Natal, o Valfredo Gugel. Esses trâmites, né? Se a própria região pudesse abraçar suas demandas locais. Quantos anos no serviço público já? Como político, no caso? Não, como político de 2006 para cá. 2006. Fui candidato em 2006 pela primeira vez. Tive o meu primeiro mandato em 2006, 2010, depois 2010, 2014. 2014, 2018, 2018, 2022. E agora iremos, próximo ano, enfrentarmos um novo julgamento. Eita! Olha aí, novidade aí, né? Olhando para trás, nesse todo processo, quais foram os maiores desafios que o senhor enfrentou nos seus primeiros mandatos? Desafios na política você enfrenta diariamente. Sim. O Babá tem conhecimento disso muito forte. Nas suas 4 administrações como prefeito, hoje como presidente da FEMUR. Nós temos um Estado hoje que é falido na educação, é um Estado com falência na saúde. Então, nós temos tido na Assembleia o poder de repercutirmos para a população a necessidade e a importância de se avaliar para se dar o voto. O Rio Grande do Norte hoje tem os piores índices de educação do país, tem os piores índices em todas as medições feitas pelos
órgãos que avaliam as gestões. Então, nós temos, em 2026, um grande desafio, que é estabelecermos um marco de mudança dessa situação que hoje se encontra o Rio Grande do Norte. Por isso, é muito importante que a população pense e faça reflexões antes de dar o seu voto. Importantíssimo. Babá, existe uma prioridade central para a sua gestão frente à federação? É aqui que eu falei, a independência da federação e buscando sempre defender os municípios, independente de onde seja, se é nível estadual, se é nível nacional, sempre buscando... Sem bandeiras partidárias. Exatamente, sem bandeiras Sim. partidárias, sem amarras, não é, com seja o poder A ou B, porque o poder, ele é do município. Então, Isso. o município é quem tem que estar sempre à frente, porque às vezes acontece que uma gestão, quando ela é ligada a um governo A ou B, termina que, tirando a independência da federação e colocando em prática, às vezes, uma não sai a palavra aqui, ser submisso, né, a uma gestão. Submissão mesmo. É submissão, mas aí nós temos que ter, nós não podemos ser submissos a ninguém. A federação ela tem que ser independente, ela tem que altamente democrática, e altamente defendendo o único interesse que são os municípios do Rio Grande do Norte. Para que ela alcance realmente o seu objetivo, né? Exatamente. A finalidade pela qual ela foi criada. Isso. Né? Foi fazer essa união geral, essa integração. Por né? mais que eu Na seja ligado ao realidade. governo A ou B, eu jamais seria atrelado, deixado de defender uma pauta do município porque sou ligado a A ou B, de Sim. maneira alguma. Tem que ser independente e defender o município. É uma ação, é uma gestão, é uma ação política, sim, mas de forma a atender a todos, Isso. né? Observando sua trajetória, deputado, se tivesse que destacar uma grande conquista pessoal dentro da política até hoje, qual seria? Ajudar as pessoas. Essa é a grande conquista de qualquer pessoa vocacionada com a política. Você ter o prazer em, ao final do dia, ter alguns resultados, certo? Que foram encaminhados exatamente pelo seu mandato. Esse é o que nos dá, é o que nos move politicamente. Exatamente. Parabéns por isso. Que bom, né? Porque, assim, o próprio eleitor, ele às vezes dificulta esse caminhar, né? Eu sou eleitora e às vezes a gente se prende em alguns conceitos e não vê o quanto é feito. Às vezes eu acho, assim, muito cruel quando se diz: a política não serve para nada. Nós somos seres que precisamos dessa ciência, dessa ação política contínua, né? Infelizmente, o que perdemos é exatamente em cima de pensamentos como estes. Exatamente. O povo tem que participar muito e ativamente da vida política. E eu aqui quero até incentivar aqueles que ainda não participaram, não disputaram o mandato, que possam pensar, possam Sim. sonhar com isso. Que é uma maneira de contribuir e uma parte de fazer, uma maneira de você fazer a sua responsabilidade social também. Com certeza. Cidadania não é só a questão da gente exigir direitos, né? Existem deveres a serem cumpridos. Então, às vezes eu pergunto muito, porque eu sou professora da área técnica, e a gente se depara muito com essas posturas, a aversão à política. Mas nós dependemos, eu digo muito para os meus alunos, se você está numa parada de ônibus, acena para o ônibus, ele para, ali é a política acontecendo, o direito ao transporte, entre outras coisas. Toda decisão. Exatamente. Ela Toda tem um decisão. ela Sim. tem um contexto. E não existe vácuo, né, na política. Na hora que os bons não ocupam, vai ocupar a gente. É como eu falo, né? comprometido. Uma cidade, um município, um país, ele não pode se autogovernar. Vai ter alguém. Então, qual é o nosso poder? Escolher essas pessoas. Mas também dar oportunidade para que eles mostrem quem eles são. Porque tem gente, por exemplo, tem o ditado que diz, né? Você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Mas não era para ser assim, né? A visão do eleitor tem que ser o contrário. Conheça primeiro essa pessoa, depois que você tiver certeza que de fato ela lhe representa, dê o poder, que é seu voto. Mas também dê a oportunidade para que ele mostre o seu trabalho. Eles estão aí todos os dias, estão nas ruas, estão nas assembleias, estão nas suas câmaras, estão frente às suas federações, fazendo sim um trabalho árduo.
E eu acho que também, ao invés só de criticar, o eleitor ele também tem que ser generoso, reconhecer, ir lá na rede social do seu candidato, elogiar o trabalho bem realizado, né? Comentar sobre isso e não só ver o ponto negativo. Porque, afinal de contas, é uns criticando, mas usufruindo de tudo que vocês constroem, de toda a luta que é feita também pela classe política, não é isso? Ai, vou voltar para babá. Qual tem sido o maior desafio dos prefeitos do nosso estado atualmente? Nessas suas andanças, visitando várias prefeituras, qual seria esse desafio em comum? Dentre tantos, né? É fazer uma gestão que atenda os anseios da sua população, das pessoas que moram lá nos seus municípios. Nós sabemos que hoje existem dificuldades muito grandes, principalmente econômicas, financeiras, Sim. e aí o município ele não pode ser apenas um pagador de salário, né? Ele tem que investir também, investir em educação, investir em saúde, investir em infraestrutura, para que a população que o elegeu possa reconhecer e possa ser usufruir dos impostos que a população paga e que esses impostos possam voltar em benefício para a população, seja, como eu falei, em educação, saúde, Sim. mobilidade, entre outras ações. Então, o maior desafio hoje dos municípios é esse, fazer com que os municípios tenham um poder de investimento para poder atender a necessidade da população. Os anseios, né? E também Isso. a gente vê que é muito dinâmico isso, né? Periodicamente tem umas demandas mais específicas, tem aquelas que já fazem parte mesmo, que a gente já sabe que são as mais, né, centrais, mas sempre vai tendo uma demanda nova e isso é um ciclo que nunca para, né? É verdade. Quais os projetos de sua autoria ou da sua atuação, deputado, que o senhor considera mais relevante para a população potiguar? Nós temos diversos projetos apresentados durante esse tempo de mandato, mas as bandeiras que o nosso mandato se dedica Sim. principalmente são o municipalismo, as pessoas, ao cuidado com as pessoas com deficiência, idosos, né? E empreendedorismo e desenvolvimento econômico. São essas hastes que sustentam as nossas defesas no plenário da Assembleia Legislativa. Em todos esses segmentos você encontrará alguma lei de nossa autoria que beneficie cada um desses setores. Nós temos também algumas outras leis que dispõem sobre a cidadania, que é a importância do dia a dia das pessoas. E aqui, se eu fosse citar para você, nós passaríamos toda a manhã, mas eu posso disponibilizar a vocês todos os projetos, como o acompanhamento médico para consultas, tanto por parte de pessoas com deficiência, como por parte da mulher também, Sim. em função desses últimos acontecimentos em relação a assédios. Nós temos a lei da cassinicultura, que defende o setor de camarão, o setor de desenvolvimento econômico do Rio Grande do Norte. Hoje nós temos no Rio Grande do Norte mais de 90% das fazendas de camarão licenciadas em função dessa lei que ofertamos aqui. Nós temos algumas leis que dispõem sobre, por exemplo, o motociclista pagar metade do valor no estacionamento para motos em estacionamentos privados, certo? Importante, né? Nós temos algumas outras leis que dispõem sobre o setor de sal no Rio Grande do Norte, de produção de frutas tropicais. Então, eu tenho todas essas defesas colocadas já pelo nosso mandato. E é muito importante você saber e se divulgar que ser do Poder Legislativo é atuar no poder que pede, não é o poder que pode. O poder que pode é o Executivo. Sim. Né? Nós, no Legislativo, temos, né, Babá, no dia a dia, nós temos um microfone aberto, graças a Deus, para alertarmos a população, para encaminharmos defesas, para fiscalizarmos o orçamento do Estado. Mas esse não é o poder que pode. Então, muitas leis são sugestivas, porque você não pode aplicar. Eu não posso aplicar, por exemplo, nenhuma lei que ela possa voltar por vício de iniciativa. Vício de iniciativa significa qualquer proposta que seja vinculada à área econômica do governo, ela não pode partir do Legislativo, ela tem que partir do Executivo e ser aprovada por nós.
na Assembleia. Então, é importante que a população tome também esse conhecimento. É muito importante mesmo, porque às vezes eu vejo pessoas comentando assim, a gente precisa de uma ponte, cadê os vereadores que não faz essa ponte? Então, assim, lembrar que cada cargo político, ele tem suas atribuições específicas e interdependem um dos O outros, vereador né? pode cobrar. Né? Exatamente. O vereador pode cobrar, pode informar a necessidade, mas não pode o fazer. Não pode chegar não lá, é assinar sua e atribuição. Pode Exato. requerer, né? Mas não pode. Requerer, É. pode. pode entrar na briga, né? Só não pode fazer. Só não pode fazer. Executar é executivo. Vai depender disso aí. É verdade. Babá, como você hoje avalia essa relação dos municípios potiguares com o governo do estado? É uma relação ainda um pouco difícil, né? Apesar de que nos últimos dias o governo tem pelo menos respeitado os municípios com relação ao repasse do ICMS, ao repasse do Fundeb, funcionais, exatamente. Apesar de que nós temos uma briga longa com relação à farmácia básica, o transporte escolar ele sempre tem uma dificuldade no repasse mensal, mas tirando essa dificuldade, hoje eu acho que essa relação ela está sendo respeitosa, apesar de que os municípios estão absorvendo muita coisa que é do Estado. Como, por exemplo, agora o governo está querendo implementar o SAMU e quer botar a conta para os municípios pagar. Então, não é justo que o município já tem uma grande parte de demandas da saúde absorvida e absorva mais essa questão. Então, nós estamos debatendo junto com o COSEMES, que é o Conselho Estadual dos Secretários de Saúde, né, com a Secretaria de Saúde, para que essas despesas do SAMU, por exemplo, que hoje o município já tem, né, hoje o município já, por exemplo, São Tomé hoje já paga um condutor, já paga um técnico de enfermagem, né, os municípios circunvizinhos também já pagam médico, já pagam, né, então que o Estado e os demais estados, eles têm eles não botam para os municípios, eles assumem essa despesa. Então, termina que o município assumindo uma despesa que não é do município. Praticamente termina quase deixando de assistir, né, outras necessidades, para ter que jogar recursos para uma área. Isso, e a demanda hoje é muito alta dos municípios, né? Como eu falei, a primeira porta a ser batida é do município. Né? O pessoal não vem bater aqui no estado, nem vai bater na União, vem bater lá no município. É na casa dele, né? Que ele vai ali buscar seus primeiros recursos, necessidades. Vamos dar continuidade. A saúde pública, deputado, tem sido alvo das suas denúncias. E o que precisa mudar com urgência para melhorar esse cenário? A saúde precisa mudar tudo. Porque chegarmos ao ponto de não termos uma bolsa de colostomia nos hospitais é uma vergonha. Então, a Secretaria de Saúde e o governo do Estado têm que repensar essa atenção que deve ser dada à população. Hoje, o Estado desassiste a sua população. É uma vergonha o que nós estamos vendo diariamente aí de pernas amputadas, de cirurgias que estão aí inibidas já por muito tempo. As de trauma, elas se solidificam, quer dizer, os ossos se solidificam antes da cirurgia? Com o cálcio, né? Sim. E o que acontece é que muitas pessoas ficam deficientes em função da falha do Estado. Hoje nós vemos isso quando a questão é de diabetes, ainda pior, porque você tem processo de amputação. Quantas pessoas hoje estão tendo órgãos amputados pelo descaso que hoje se encontra na nossa saúde pública? Então, essa é uma questão que é desumana até, é desumano o tratamento que o Estado vem dando à população mais necessitada do Rio Grande do Norte. Aí o senhor acha que, por exemplo, falta recurso ou é questão de gestão? É questão de gestão. E eu vou expor para vocês porque eu acho e eu vou comprovar isso. O Rio Grande do Norte é o estado maior produtor de petróleo em terra. O Rio Grande do Norte é o maior produtor de frutas tropicais e exportador do país. O Rio Grande do Norte é o maior produtor e exportador de sal do Brasil. O Rio Grande do Norte tem 450 quilômetros de litoral que a natureza generosamente nos cedeu. Sim. Nós temos investimentos de energia eólica, que nós somos o primeiro do Brasil, e energia solar nós somos o segundo do Brasil. Então, o Estado, com esse nível, com esse leque de riquezas,
como é que pode ser pobre? Caça Eu na deixo cultura. essa É pergunta verdade, no ar. é verdade. Só com a falta de gestão, e Babá sabe disso. É muito recurso. Só com a falta de gestão é que você encontra e pode deixar o Estado na situação que se encontra. Caça da cultura também, né? A cassinicultura Sim. é o segundo maior produtor, já foi o primeiro, Sim. e exportador do Brasil. Olha, E hoje só potência. mantém-se em segundo por conta da nossa lei. O Ceará nos passou em passos largos. Em 2011, nós éramos o primeiro produtor e exportador do Brasil. Hoje nós somos o segundo, mas a diferença para o primeiro é muito grande. Pois é, então que se mude tudo. Estamos aí na luta, né? Estamos aí na luta. Babá, a parceria entre câmaras municipais e prefeituras é de grande importância, isso nós sabemos, né? Para um bom funcionamento de uma gestão pública local. Como o senhor enxerga esse cenário? Que, de fato, existe essa relação, ela está equilibrada, essa relação, entre prefeitura e câmaras municipais. Há essa parceria, ela está sendo positiva, tem muita coisa ainda a ser feita. Qual é a maior dificuldade que os prefeitos relatam nesse relacionamento com a Câmara Municipal? Claro que são poderes independentes, né? Sim, independentes, o executivo mas, né? e o legislativo são dois poderes independentes, mas que é importante que haja essa harmonia, Sim, sem deixar claro, sem ter aquela submissão. sim. É importante que o poder executivo faça a sua parte, o legislativo faça a sua parte, mas que eles possam conversar, que eles possam se entender, Sim. visando o fortalecimento cada vez mais do municipalismo, fortalecimento cada vez mais das ações que possam chegar na ponta, que possam atender a população, que é o maior objetivo, tanto, eu não tenho dúvida, tanto do poder Sim. legislativo, que é aquele, como o deputado Gustavo falou bem aqui, que é aquele que aleja, que elabora as leis, que aprova, que fiscaliza e que pede, como o poder executivo, que é o poder que pode, que executa. Então é importante que existe uma boa relação, mas sem perder a autonomia de cada um. Exatamente. Elas têm lá o seu caminho a ser seguido, mas podem se apoiar no sentido até de agilizar resultados, né, que a população precisa. Um está apontando, o outro está fiscalizando, um está liberando, e até chegar realmente nesse resultado positivo, né, para a população. Muito bem. Só dar uma olhadinha no nosso tempo, porque esse povo fala, viu? Esse povo fala. E eu até tinha comentado aqui em off, né, que realmente seriam pessoas de peso que estariam aqui hoje conosco, que seria uma aula para a gente, isso é muito importante, que as pessoas se abram a esse conhecimento, porque aí muitas coisas hoje poderiam estar muito melhores se tivesse esse apoio, essa consciência. Eu acho que as escolas tinham, sim, que provocar o estudo político desde pequenininho, para a gente não estar aí pagando mico, cobrando coisas de X, né, de Y, por falta realmente de conhecimento. E vamos dar andamento aqui. Márcia, o político é um aluno diariamente. Pode ter Todos os dias, né? E eu costumo dizer, que o deputado falou no início da sua palavra, que o voto ele não tem preço, né? Ele tem consequência. Isso, A consequências. consequência de um voto Grave. mal dado, Isso. mal colocado na urna, traz Isso. transtornos. Exatamente. Como temos também a consequência de um voto bem dado também, que a gente sabe que muda a vida da gente, das pessoas. E eu sempre digo assim, que quando a gente está em roda de conversa, que criticar é muito fácil, mas fazer o seu papel ninguém quer, né? Então, assim, você faz uma péssima escolha, a culpa não é do político. Eu acho que se existe um processo democrático, é a eleição. Ah, esse pessoal está lá há tanto tempo, não faz nada. Você não vai ver se ele está fazendo. Ele está lá porque você colocou, está reclamando de quem? Né? Por que não se levantam novos políticos? Ninguém quer pegar na rodia, não é isso? Então, assim, entender mais, se envolver muito mais é necessário para que as coisas sejam mais satisfatórias para todo mundo. E eu procurando agora, qual é a nossa próxima pergunta? Falando em redes sociais, dei uma curiada nas suas. Tá bem na rede social, viu? Gosta muito de interagir com o seu público, não é isso? Tá ali sempre trazendo. Então, assim, hoje o senhor vê a possibilidade de estar na política e não estar nas redes sociais? Não, hoje essa é uma ferramenta que todos nós políticos precisamos, até para colocarmos para a população diariamente as nossas ações. Sim. Eu acho que redes sociais é um movimento que chegou para ficar.
é uma fórmula de comunicação mais rápida, mais eficiente, e desde que ela seja usada com critérios, ela pode ajudar e muito também na causa política, na causa do bem, na causa... infelizmente, nós temos pessoas que tratam redes sociais como temos em todos os segmentos, nós temos pessoas que não desenvolvem como deve ser desenvolvido o processo. Mas aquele que usa para o bem, ela é uma ferramenta super valorizada. Exatamente. Aproxima mais, né? Sem é uma dúvida. forma... você está ali, está se mostrando. Então, só não vê quem não quer, não acompanha quem não quer, mas você está mostrando o seu trabalho. Também dei uma olhada nas de Babá. Babá viaja, viu, meu filho? E ainda joga futebol. Gente, eu não acredito. Qual o tempo que você consegue bater uma bolinha? 2 da manhã. À noite ou E o final de povo semana. E o pessoal bem animado ali. E ele tem uma performance ali toda, né? É atleta, mano. Oxe, gostei. Achei bem interessante, sim. Ex-jogador. Por ter sido já 4 vezes prefeito, você está vendo que ele Tem que é estar artilheiro, preparado. né? Ei, Faz gol. tem que estar preparado. Faz gol. Tem que estar preparado, realmente. E como ambos lidam com as críticas que chegam até vocês? As críticas, as cobranças. Eles vão nesse canal lá também criticar, cobrar alguma coisa? Eu entendo como necessárias. Exatamente. E a gente busca aprender com cada uma delas que são postadas. Sim. É evidente que tem algumas que elas vêm sem o merecimento e vêm pelo radicalismo, pelo extremismo, que eu sou totalmente contra essa busca excessiva de defesas, de contrapontos e sem argumentos. Sim. A crítica com argumento ela é uma crítica construtiva. A crítica sem argumento ela passa a ser evasiva. E eu costumo analisar as críticas e aquelas que eu acho que é construtiva, absorver. Porque cabe, né? E aquelas que são destrutivas, entra aqui, entra no ouvido e sai no outro. Não deve dar Ou muito. seja, babá, né? Para quem falou. É. Exatamente. O Conecta Municípios já está teve, né, agora em abril, sua terceira edição. Uma iniciativa da própria FEMORNE. Já tem dado resultados? Sim, o Conecta foi o maior evento municipalista do estado. Sim. Até então, tivemos participação de quase todos os municípios do Rio Grande do Norte, não só de prefeitos, mas também de todas as equipes, secretários, assessores, e também, claro, com a FECAM também como parceira, a Federação das Câmaras, e aí o Legislativo também veio, e aí foram oportunidades de negócio também, porque a iniciativa privada estava presente com inovações tecnológicas, com inovações para melhorar a gestão, os poderes, inclusive os poderes fiscalizadores também estavam presentes, orientando os municípios, como TCE, Ministério Público, né, entre outros, CGU, outros órgãos também, fiscalizadores também estiveram presentes, orientando os municípios. Então, foi uma interação muito importante, onde estavam os prefeitos com as suas equipes, puderam ali, além de conversar um com o outro, trocar experiências com os demais gestores novos que estavam chegando. 86 novos gestores foram eleitos agora na última eleição e assumiram agora as suas gestões. Sim. Então, foi importante também essa troca de experiência e foi um aprendizado que a gente hoje vê e percebe o resultado que foi positivo com relação a isso. Tem recebido o feedback dos prefeitos, das equipes, dos secretários. Isso tem nos deixado muito felizes. Isso mostra que mais ações e mais congressos como esse têm que ser feitos para que cada vez mais as equipes e as gestões possam se aperfeiçoar e zelar bem do recurso público, que esse é o meu objetivo. Zelando bem, você vai poder investir na ponta, né, nos municípios. E isso foi tão comprovado que houve um grande aumento, né, da segunda edição para a terceira. Então, assim, o objetivo, ele abrangeu muito mais do que o esperado e já está trazendo novas linhas para dentro dessa perspectiva. Inclusive, tivemos também a participação da Assembleia Legislativa, participação também da nossa bancada federal, onde discutimos lá as pautas nacionais na oportunidade do evento. Então, foi um evento muito, muito enriquecedor e muito produtivo para os municípios. Ou seja, mexe com todo mundo, não deixa ninguém ficar ali, né? Como eu diria, no comodismo. Tem que mostrar a cara, tem que estar participando, tem que estar se inovando. Foi merecedor do aplauso de todos. Sim. Muito bonito o evento.
E também tem aquele outro lado, independente dos partidos, é um momento que humaniza essas relações, Isso. né? Porque muitas vezes a gente vê que, às vezes, o radicalismo, gente, vem muito mais do eleitor do que eles. Então, eu já vi muitas vezes dizer assim, eles ficam brigando ali, antigamente que tinha, né? Plenário. Nos palanques, ficam brigando, xingando, depois está todo mundo junto jantando. Eu disse, gente, mas o bobo são vocês que vão se matar nas ruas. Deve sim levantar suas bandeiras, mas tem que ter um perfil, né, de civilizado para poder levar adiante aí nossos processos políticos. Você não pode, na política, brigar com as pessoas, você tem que brigar com as ideias. Com as ideias, exatamente. Não é ter um político de estimação, um partido de estimação, não. São ideologias. Quais me E se respeitar a representam? diferença, Isso. né? De ideias. Exatamente. Qual tem fundamento, né? O que vale a pena, né? É o ditado da guerra, né? Que nem todas as guerras vale a pena. A gente tem que enfrentar. Deputado, qual foi a situação mais inusitada que o senhor viveu numa campanha política? Tem muitas. Mas Bichinho. para lembrar assim é difícil, mas tem muitas situações. Tem muito beco estreito, tem muita né? situação apertada, tem. Mas é evidente que, assim, para lembrar de impulso, Sim. Uma certa vez eu cheguei no Alto Oeste Potiguar, uma que me lembro, na minha primeira campanha, e eu conversando com uma liderança, ele foi me dizer tudo que ele já havia feito pelo município, que ele tinha construído, e eu fui parabenizá-lo, né? Sim. E dizer que tinha achado muito interessante, meia hora discursiva, Babá, dele, sobre o que ele já tinha ajudado ao povo e tal. Ele disse, deputado, agora antes de tudo isso, eu esqueci de dizer que eu sou o maior mentiroso da vida. Passado. Então, essas questões acontecem. Eu tenho uma curiosidade. Como eu já vi também muitos acontecimentos, né? A pessoa que está no trabalho público, ele está exposto. Então, assim, você vai para a comunidade, você vai para eventos e tudo, e está sujeito a tudo. O senhor já foi vaiado? Não. Não? Não. Deu vontade de fazer, não, brincadeira. Não, eu já no legislativo, é evidente que as pessoas podem até não respeitar, não gostar e tal, mas há um respeito. a vaia, ela primeiro é uma falta de educação Com tremenda, certeza. né? E segundo, elas acontecem exatamente pelo extremismo, mas na situação majoritária, certo? De você, de não governo, entendi. na campanha de governo, numa campanha a nível estadual. Prefeitura, assim, uma coisa mais povo, né? Mais é ali, difícil mais... porque você tem os seguidores, você tem as pessoas que são contra, Sim. mas não são tão divididas, não são tão somadas como Quanto são em mais campanhas majoritárias. Compreendo. Certo? E esse extremismo é o que leva a vaia, a falta de educação Sim. e a vaia. Certo? Ou seja, não tem Então, você pode argumento, até a gente vai atingir, né? Você pode até não gostar, você pode não aprovar determinada Não coisa, vá, não é mas obrigado a ir, mas compareça no local, né? existem limites para tudo. Eu acho Sim, que a sim. vaia, ela Ultrapassa os limites a linha do respeito. do respeito, Com certeza. do bom senso. E com você, Babá? Já ficou no prego em algum evento? Tipo, eu estou indo para tal município, para um compromisso da federação. Ficou no meio do caminho, aconteceu algum imprevisto, não chegou no local, não chegou a tempo? Já ocorre muito, não só no interior, quando a gente está lá na... Ainda bem que hoje deu certo, enquanto- né? Porque eu estava já Quase que a gente... Cada obra aí, quase que a gente não chega aqui. se perdendo. Mas, às vezes, no interior, quando a gente está em campanha política, às vezes fura um pneu, às vezes atrasa, não é? Viajando para o município, já teve oportunidade da gente, nas estradas muito perigosas, né? A gente já Sim. teve acidente já, de uma vez, eu ia, inclusive lá para Marcelino Vieira, para o oeste, a gente rodou o carro, né? Motorista, uma curva lá fechada, a gente não conseguiu fazer, derrapou, mas graças a Deus não aconteceu nada Tudo demais, certo. só o carro, só danos materiais do carro, né? Mas isso acontece muito, até às vezes pela pressa, que a gente, Sim. muito compromisso. Muito compromisso, ajuda Às vezes, apertada, exatamente, distância, né? isso. Os E as municípios, est- às vezes, são muito... E as estradas são muito perigosas, né? A Eu gente, já tive acidente com animal em estrada, é complicado. é. Muito bem. Babá, se o senhor pudesse implementar uma grande mudança estrutural em favor dos municípios, qual seria? Isso. Eu daria autonomia financeira aos municípios, Cada um cuidar da... para que eles possam atender, realizar as ações de pronto, né? Sem precisar estar com um pires na mão em Brasília pedindo
Eles têm que fazer, né? É pedindo, muito esse processo, exatamente, né? dependendo de emenda, dependendo de ajuda do governo federal, dos deputados e senadores. É verdade. Eu acho que se o município tivesse autonomia, ele poderia resolver, inclusive, questões como segurança, que é do Estado da União, mas que o município poderia resolver, né? É como a gente estivesse na nossa casa com a necessidade e tivesse depender do vizinho, né? Exatamente. Eu estou precisando disso. Ah, aguarda mais um pouco. E ele vai traçando as suas próprias prioridades e aquele nosso problema que era menor se torna um problema muito maior E pela falta de ser atendido, né, de imediato. você viu que quando o presidente Bolsonaro entrou, que Sim. aquele de menos Brasília e mais Brasil, Sim. você viu que os municípios tiveram uma outra gestão, né? A maioria dos prefeitos foram reeleitos e a maioria das ações chegavam na ponta. O município tinha uma melhor condição. Sim. E aí você viu municípios executando obras importantes de infraestrutura, na educação, na saúde. Então não houve mais atraso de salário, né? Salário dos servidores. Então essa autonomia ela é importante para os municípios. A gente já sente que dá uma injeção de ânimo, Isso. né? Sente aquele up, já sente E automaticamente. quem ganha com isso não é o gestor, o prefeito, é a população, né? Sim. O prefeito ele apenas gerencia ali Sim. e executa. Então, as ações, quando elas são bem aplicadas, né, elas com certeza têm um impacto positivo na vida do cidadão e da cidadã que mora lá. E essa é a luta da federação. Exatamente. Né? Que isso, de fato, não seja só Discurso, né? Um discurso, né? Uma ideia, e sim, tudo bem na prática. Em algum momento, deputado, o senhor já pensou assim, cara, cansei da política, vou largar? Já Não, pensou? Ainda não. No momento que eu pensar isto, eu largo. Larga Eu mesmo. deixo. Eu só estou na política enquanto eu me sentir bem para poder contribuir com alguma coisa positiva para o meu Estado, para o meu Sim. povo. Enquanto estiver valendo a pena, né? Eu farei essa autoavaliação, pode ter certeza disso. E se um dia chegar esse momento, qual legado você quer dizer? Isso foi... De ter passado tantos anos na política do meu Estado, tentando empregar o bem comum, Sim. certo? Sem nenhuma denúncia de malversação com recursos públicos. Esse é o grande legado que um político pode deixar. Muito bem. Tipo, sentimento de missão cumprida, né? Sentimento de missão Fiz o meu melhor. Sentimento de participação com Sim. as melhorias que chegaram Sim. ao Estado. Consciência Esse é o sentimento mais de um nobre. trabalho bem feito. O senhor oficializou recentemente a sua pré-candidatura ao Senado. E o que te levou a isso? A essa decisão? Exatamente o que a gente estava conversando aqui. A vontade de fazer pelos municípios, a vontade de fazer pelas pessoas que moram nos municípios. Sim. E saiu também de uma necessidade dos municípios, ouvindo os prefeitos, ouvindo as lideranças locais, ouvindo os vereadores, vice-prefeitos. E aí esse sentimento de ter um representante no Senado municipalista, ela é muito importante, porque eu costumo dizer que eu vivenciei a zona rural. Então eu sei os anseios do agricultor, Sim. da agricultora, que necessita o homem do campo para poder se desenvolver. Eu vivenciei na cidade pequena, que é a cidade de São Tomé. Então eu sei, fui gestor por 4 mandatos, então conversei com gestores de cidade grande também, entendo como funciona a máquina pública, sei das dificuldades de cada município do nosso estado. Então é esse sentimento que me move, que me faz eu estar como pré-candidato. E se eu chegar a ser senador, você imagina um senador municipalista, um senador que conhece bem como funciona Sim. uma máquina pública, como funciona a gestão pública, como funciona a vida no interior, a vida na zona rural, a vida na cidade grande também, que a gente sabe como funciona. Então, eu acho que poderia e posso fazer muito pelo meu estado e pelas pessoas que ali moram e que ali vivem. Exatamente. Babá, além disso tudo, ele recebeu o combustível maior, que é o incentivo. Quando a gente tem a vocação, é muito importante. Quando a gente é incentivado Sim. a fazer com que essa vocação possa chegar na defesa da população, aí é muito melhor. Sim, aí você... E Babá teve mais de 100 votos como presidente da Federação. da Bem, FEMUB, 109 prefeitos votaram com Babá. Então, de 167, isso demonstra o quê? Uma liderança e o credencia realmente a disputa dessa pré-candidatura, que é uma pré-candidatura que já nos primeiros dias nós vemos, estamos
percebendo em todas as regiões um crescimento ainda pequeno, porque Babá hoje é uma pessoa conhecida dos prefeitos, e os prefeitos é que estão levando o seu nome e as suas ações para os munícipes. Sim. Mas eu não tenho dúvida que essa pré-candidatura haverá de crescer e de se tornar candidatura num futuro bem próximo. Falando em futuro bem próximo, para 2026, vem alguma novidade ou segue firme como deputado? Não, nosso projeto é a manutenção do mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa. Nós já colocamos isso para os nossos parceiros, para os nossos amigos, para os nossos colaboradores. Muito bem. Babá, qual lembrança da sua infância em São Tomé o senhor leva sempre com carinho e acha que isso lhe inspira na vida política? E são várias, mas a lembrança que eu gosto de falar é que a gente morar na zona rural lá, né, deputado, e na época meu pai tirava leite lá e vinha vender o leite na cidade, e aí trazia meus irmãos e aqueles vizinhos, moradores que moravam para a escola. Tinha um jeepzinho a gás naquela época, e aí a gente vinha toda manhã. Eu saía de casa de 5h40, porque o leite tinha que estar na cidade de 6 horas, né? Sim. E aí eu chegava na escola de 6h15, 6h20, e eu lembro que o pessoal dizia: "Ei, você é o vigia daqui? É porque chega logo cedo vocês." Olha, o vigia onde chegou, hein? É uma lembrança boa, assim. Graças a Deus. Dizer que a gente sempre trabalhou desde muito cedo, né? Eu aprendi a dirigir, deputado, com 9, quase 10 anos de idade, com menos de 10 anos de idade, né? A necessidade fez com que, mesmo, talvez, na época, eu não sei da legislação se podia ou não podia, de forma legal, mas... Ninguém estava vendo, estava dando certo. E no sentimento também, né? Sim. Que também não tinha esse conhecimento. Que coisa maravilhosa. Muito bom mesmo. Deputado, uma mensagem que o senhor gostaria de deixar para os jovens que hoje sonham, almejam, desejam, em algum momento pensou em entrar na vida política? A mensagem é que, através deles, o nosso futuro possa ser diferente. Eu aqui peço a todo jovem que, mesmo que não goste, ele cria curiosidade para ler, para ouvir, para debater sobre política. E é muito importante a participação de cada um deles na formação de um futuro diferente do que vivemos hoje. Ou seja, não apenas ficar naquela bunda na cadeira, mas fazer acontecer. Colocar a mão na massa, se preocupar, amar sair da zona pessoas. de conforto, muitas vezes, que se estabelece, né? Sim. E ir para a luta. Ir para a luta, né? Dar continuidade no legado de vocês que já vem há tanto tempo, né? Tem uma pergunta também que eu tenho curiosidade. Procurei muito, mas não encontrei em lugar nenhum. Por que, Babá? É de infância. Ai, que fofo. É um apelido de infância. Segundo a minha mãe, foi minhas primas que colocaram, né? Mas desde quando eu comecei a me entender de gente que tenho esse apelido, né? Meu nome é Antelmar. Sim. Ante de Antenor, meu pai Antenor, e Mar de Maria. Aí tem o O ali no meio para juntar. Eu fiquei olhando o seu nome, eu disse não. Antelmar. E eu acho que como era um nome difícil, né? E aí, babá, acho que foi a primeira palavra que eu disse também. Pode ter sido. E aí terminou que de infância aí. Porque eu fiquei trago no até seu hoje. nome. Terminou chancelado. Foi. Pronto. Babá. Pois né? Virou Babá. E só quem me chamava de Antelmar era minha mãe quando tava brava comigo. Aí você já corria. Antelmar, corra. Já sabia que coisa boa não era. Quando ela chamava de babá era porque tava tudo bem. Pois é, pessoal, como eu já havia falado no início, realmente foi uma aula, um momento muito gratificante e que vale a pena. E já fica até aberto também para a gente continuar, porque, como a gente disse, o nosso podcast, ele tem essa cara diferente, né? É um momento mais intimista, é uma vitrine para que eles possam trazer um pouquinho do que eles são, abrir um pouquinho o coração, para que a gente conheça um pouco mais. Eu abro os microfones também nesse momento para ambos fazer suas considerações finais no nosso podcast e já deixar aqui claro a satisfação de tê-los conhecido, conversado. Foi muito bom para mim, muito gratificante. E fiquem à vontade.
Para o ímpar. Eu comecei e você termina. Muito bem, olha que generoso. Márcia, eu quero inicialmente agradecer, estar aqui ao seu lado, ao lado do deputado Gustavo. Para mim foi um aprendizado muito grande, foi uma aula realmente aqui de política, de vida, na verdade, né? Fico muito feliz por isso. Agradecer a minha amiga Edenilza por ter convidado. Nossa idealizadora, né, do projeto. Exatamente, dizer que estou sempre à disposição e é isso. Foi muito bom, que Deus abençoe a vocês. Amém, Muito obrigado. Amém. Agradecer a escuta, né, de todos, dizer da satisfação de ter estado aqui, agradecer a você, Márcia, Muito Edenilza, obrigada. Eu que também, a agradeço. todos aqui que fazem esse podcast, o Lume, e eu não Isso. tenho dúvida de que vocês ficarão por muito tempo, com muito sucesso, haja Que Deus vista o ouça. a condição que nós encontramos aqui já do estúdio, bem preparado, e vocês com certeza vão ter uma contribuição muito forte na política do Estado, nos diversos segmentos que aqui vocês vão ter a oportunidade de entrevistar seus representantes. Eu Isso. fico muito grato em ter sido um deles a ser convidado e ainda mais ao lado de um amigo, de um irmão que é esse prefeito, presidente da FEMURN e futuro senador do Rio Grande do Futuro Norte, senador. se Deus quiser. Se Deus Tá quiser. bom? Obrigado. Então, meu muito obrigado. Eu só tenho a agradecer aos nossos convidados, dizer que foi uma satisfação imensa tê-los aqui no nosso primeiro episódio. O Lumicast agradece a você que está nos acompanhando e que venham, né, outros. Esse espaço está aberto a todos. Nós queremos, sim, fazer relacionamentos, fazer história, trazer um novo olhar para você que é eleitor. Então, acompanhe o nosso Lumicast, a gente fica por aqui. E gratidão a todos que nos acompanharam. Um ótimo dia. Gente, eu amei!